Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional, mais um café com palavra, para a glória do nome do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. É dia de gratidão, é dia de agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Boa noite, Meirinha, a paz do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso devocional de hoje, dia 5 de junho de 2026, tem como título, Com Jesus, tudo muda. Com Jesus tudo muda, não dá para ficar igual. Quando Jesus entra no nosso barco, no barco da nossa vida, tem que mudar. Alguma coisa acontece, porque aonde Jesus está, a mudança de vida, a mudança de caráter, a mudança na fala, a mudança de comportamento, há sempre mudança aonde Jesus está. Hoje, dia 5 de junho, nós chegamos no capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. Paulo agora é colocado perante Festo e Festo assume o governo e 3 dias depois ele desce para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém é cercado pelos judeus pedindo para trazer Paulo para Jerusalém, para que seja julgado em Jerusalém. Só que eles tinham um plano de matar Paulo na estrada antes que chegasse em Jerusalém. Porém Festo diz, não, Paulo está em Cesareia, foi um preso que foi deixado pelo governador Félix para mim. Quando eu chegar lá eu vou arguí-lo. E eu vou ver. Se vocês quiserem vir comigo, que venham. Se vocês têm interesse nesse julgamento, que vocês estejam presentes. E ele passa 8, 10 dias em Jerusalém e volta para Cesareia, vai para Cesareia, levando consigo alguns judeus. Muitos vão com ele. Chegando lá, ele coloca Paulo diante deles e eles pedem para concluir o julgamento de Paulo. Ele diz, não, primeiro eu vou ouvi-lo. E Paulo, ao cumprimentá-lo e ao começar a ser arguído ali, Paulo diz, olha, não fiz nada contra esses judeus, eu não sou culpado do que eles estão me acusando. Então, como eu estou num tribunal aqui julgado pelo Senhor, que depende de César, eu apelo para César. Você não quer ir para Jerusalém para ser julgado lá? Aí Paulo diz, não, eu apelo para César. Aí ele diz, já que você apelou para César, por César você será julgado. Ele termina o versículo 12 dizendo, para César apelaste, para César irás. Nesse inteirinho, o governador Festo recebe a visita do rei Agripa e da sua esposa Berenice. Essa Berenice, ela era filha do rei Herodes Agripa I, e ela é irmã de Drusila, aquela que era esposa do outro governador, do Félix. Ela é irmã de Drusila. E elas são mulheres terríveis. Se você quer saber mais sobre elas, no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo tanto sobre a Drusila como sobre a Berenice. Você vai ouvir lá quem eram essas mulheres bem ruinzinhas. E esse rei Agripa chega para visitar Festo e ele fala sobre Paulo para eles. Rapaz, eu tenho um preso aqui que os judeus querem porque querem a cabeça dele. Só que ele apelou para César. E como ele apelou para César, eu vou enviar ele para César. Só que eu não sei nem o que eu escrevo na carta, porque eu não sei o que dizer desse preso. Eu vou trazer ele aqui para que vocês possam ouvi-lo, vocês me ajudarem no que eu vou escrever. E o rei Agripa diz, a gente quer muito ouvir eles. Não, mas é só amanhã. Eles vão embora e no outro dia eles voltam com muita pompa, com muitos empregados, com muitos servos, para ouvir a Paulo. E o governador Festo disse que vai trazer Paulo para ouvi-lo. E assim termina o capítulo 25, e a gente só vai saber o que Paulo disse e como foi a reação do rei Agripa e da sua esposa Berenice no capítulo 26, que será no devocional de segunda-feira, porque sábado e domingo a gente volta para o livro de Salmos, porque é assim que o autor resolveu, e ele começa no livro e passa sempre nos finais de semana para o livro de Salmos. E assim, amanhã nós vamos para o Salmo de número 60.
E hoje nós concluímos o capítulo 25 do livro de Atos, nesse julgamento de Paulo, que já está desde o capítulo 20, capítulo 21, 22, 23, 24, 25 e vai até o capítulo 28. Paulo sofreu muito para pregar o evangelho. Pense num homem determinado. Pense num homem que entendeu realmente o propósito de servir a Deus. Não é à toa que esse Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho em Cristo Jesus. E se por causa do meu testemunho eu conseguir levar alguns ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, já terá valido a pena. Esse era o pensamento de Paulo, porque Jesus mudou a vida de Paulo. O Paulo que era o Saulo perseguidor, se torna o Paulo perseguido, o Paulo sofredor, que sofre por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Que exemplo é o apóstolo Paulo, glória a Deus. Vamos para o nosso devocional, né? Com Jesus tudo muda. O versículo é Lucas capítulo 5, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: Tendo acabado de falar, disse Jesus a Simão, vamos para onde as águas são mais fundas. Simão respondeu, Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe. Mas porque és tu que estás dizendo, sobre a tua palavra vou lançar a rede. Jesus dá uma ordem para Pedro. Pedro pescou a noite inteira, junto com seus companheiros de pesca. E ele não pegou nada. Porém, Jesus disse, vamos para ali, para as águas mais fundas. Pedro, ele era um pescador experiente. E ele sabia que águas fundas não era lugar de pescar. Mas mesmo assim, sobre a palavra de Jesus, ele obedece. Aleluia. Boa noite, Ângela. A paz do Senhor, minha querida. Boa noite, Silene. A paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, minha amiga. Boa noite a você que está aí conosco no nosso devocional. O horário está um pouco tarde, mas foi o horário que o Senhor proveu para hoje. Esse é o momento, glória a Deus. Então imagine a situação de Pedro, mas sobre a palavra do Senhor, ele obedece. Vamos ver o que diz aqui o nosso devocional. Imagine que a sua fonte de renda vem da pesca. Imagine que o seu sustento vem da pesca. E após uma longa noite pescando, uma noite de trabalho árduo, você não pegou nada. Você vai retornar para casa sem um único peixe. Mesmo com toda a sua experiência, com todos os seus esforços, que pareceram em vão. Você não pescou nada. Você tentou, você pelejou, mas você não conseguiu pescar. Essa foi a situação de Pedro e dos seus companheiros pescadores. Uma noite inteira de trabalho árduo, mesmo com toda a experiência, sabia onde era que as águas davam mais peixes, sabia a maneira de lançar a rede, sabia a maneira de lançar o anzol, de todas as maneiras. Ele entendia como pescar. Porém, depois de uma noite inteira de esforços, não pegou nada, não está trazendo nada para casa. A pesca foi um desastre. Como diz o ditado, o mar naquela noite não estava para peixes. Então é fácil imaginar a tristeza e a frustração de Pedro e dos seus discípulos de voltar para casa sem a provisão para a família, numa situação desastrosa, sem levar nem um único peixinho para a janta. Então imagine como Pedro estava se sentindo frustrado. Boa noite, irmã Lília. Boa noite, irmã Neta. A paz do Senhor. Boa noite, Tereza. Boa noite para você que entrou agora. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Então esse era o sentimento de Pedro. Depois da noite inteira pescando, a experiência não foi suficiente para lhe fazer pegar peixes. O conhecimento que ele tinha do mar também não foi suficiente. A maneira que ele tinha de lançar a rede não foi suficiente. Tem dias que na nossa vida é exatamente assim. Por mais que a gente saiba como fazer, o que fazer, a gente tenta, mas não consegue. Tem dias que na nossa vida a gente faz tudo direitinho, mas o resultado não é o esperado. Foi assim na vida de Pedro. Foi assim na vida desses discípulos. E gerou frustração e tristeza. Porque eles iam voltar para casa sem levar a provisão para sua família. Sem levar nada para alimentar a sua casa. E aí eles dependiam dessa pesca. Isso foi vivenciado por Pedro. Após uma noite inteira de trabalho, não havia pescado
nada. Assim como Pedro, muitas vezes enfrentamos situações em que nós damos o nosso melhor, trabalhamos arduamente, mas os resultados não correspondem às nossas expectativas. Quantos de nós não já viveu isso? Às vezes a gente planeja algo e a gente faz tudo direitinho, mas o resultado não é o que nós esperamos. E isso, muitas vezes, tem a tendência de nos deixar frustrados, preocupados, pois nossa sobrevivência, muitas vezes, depende desses resultados. Imagine nesse período de chuva, aqueles feirantes ali da madrugada vão com toda a expectativa, arruma mercadoria, faz tudo direitinho. De repente vem aquela chuva forte, aquela tempestade, molha tudo, não vem nenhum cliente, eles não vendem nada. Imagine como é que eles voltam para casa. Assim muitas vezes somos nós também. Colocamos a expectativa em algo, mas isso não corresponde. O resultado não corresponde à nossa expectativa. Isso tem a tendência de nos deixar tristes, muitas vezes frustrados, preocupados, até desanimados. Na história de Pedro, tudo muda quando Jesus entra em seu barco. Jesus entra no barco de Pedro. E ele olha para Pedro, primeiro ele pede o barco emprestado. Ele usa o barco como palanque, como púlpito de pregação. E ele prega aquelas multidões, eles estão ali ouvindo. Pedro ouvindo, todos os outros ouvindo. Como meu esposo um dia pregando disse, com certeza os peixes também estavam ouvindo. Porque Jesus tem poder sobre todas as coisas. Não só sobre pessoas, mas também sobre o tempo, sobre a tempestade, sobre o mar, porque não também sobre os peixes. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Depois dele ter usado o barco como palanque, ele olha para Pedro e diz, vamos ali para as águas mais profundas, e lança a rede ali daquele lado, do lado direito do barco. Pedro diz, nós pescamos a noite toda. Trabalhamos a noite toda e nós não pegamos nada. Mas, Senhor, sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Aí está o segredo. Aí está o segredo de uma pesca abundante, de uma colheita abundante, dos planos não serem frustrados, dos resultados corresponderem às expectativas. É sobre a palavra, é na palavra, aleluia. É quando nós obedecemos a palavra dele, é quando nós fazemos tudo o que ele disse. Aí nós temos a expectativa correspondida e o resultado referente à obediência a qual nós demonstramos ter. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sem aviso prévio, Jesus desafia Pedro a lançar as redes mais uma vez. E ao obedecer, ele colhe uma grande e abundante quantidade de peixes. Tem um dos evangelistas que diz que ele pegou 157 grandes peixes. Outro evangelista diz que eram tantos peixes que as redes quase se rompiam. Precisa Pedro chamar a ajuda do outro barco para ajudar a trazer as redes, porque era muito peixe. Aleluia! Glória a Deus! Entenda que Deus tem um tempo e um propósito específico para realizar o milagre em nossa vida. Que muitas vezes esses milagres só ocorrem quando, não é quando nós desejamos, mas quando mais precisamos. Milagres só surgem, irmãos, quando nós não temos mais nenhuma perspectiva. É quando surgem os milagres. Eu compartilhei com vocês aqui ontem que a minha sobrinha começou com um quadro viral e foi se agravando e ela voltou ao hospital sem conseguir mexer suas pernas. E foi se agravando, ela já não conseguia mais andar, já não conseguia mais movimentar as pernas, já estava também com as mãos ficando travadas. E nós começamos a pedir aqui oração e começamos a orar e a interceder e a pedir ao Senhor. E foram feitos muitos exames. Ainda não encontraram nenhum diagnóstico, mas o Senhor já começou a trabalhar.
Hoje ela já andou para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Ela mandou uma mensagem para mim, irmãos, que eu chorei com a mensagem dela. Quando eu ouvi, eu não me contive, porque eu sei que o Senhor opera quando as nossas possibilidades terminam. Quando a gente não tem para onde olhar, nem aonde buscar socorro, o socorro vem do Senhor. Como disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! É esse Deus que presta socorro nos tempos de tribulação. E o milagre acontece quando nós não temos o que fazer. Quando nós não conseguimos fazer, o milagre acontece. Aleluia! Hoje eu pergunto a você, como estão suas redes? Você está pescando, elas estão cheias ou elas estão vazias? E elas estão preparadas para colher uma grande quantidade de peixes? Ou será que elas vão se romper quando o Senhor começar a operar na tua vida? Talvez você esteja a ponto de sair do mar e desistir, desanimado com os resultados que não chegam. Como diz a canção, quem mandou lavar as redes? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. O Senhor, Ele faz. Quando as redes, a gente já está lavando, entregando os pontos, o Senhor começa a agir. Aleluia! Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Talvez você esteja a ponto de desistir, desanimado com os resultados que não chegam. Porém, hoje o Senhor te diz, compreenda, entenda que os milagres, eles só ocorrem quando todas as alternativas humanas se esgotam. Quando todas as alternativas humanas se esgotam. No caso da Larissa, os médicos já não sabiam mais o que fazer. Fizeram tudo quanto é exame. Testaram para tudo. Testaram para Covid, testaram para chikungunya, testaram para dengue, testaram para leptospirose, para tudo quanto é doença que você imaginar transmitida por animais peçonhentos, por vírus, testaram para tudo. E eles já não sabiam mais o que fazer. Mas aí o nosso Deus começou a agir. Porque quando todas as possibilidades se acabam, Deus começa a agir. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Milagres acontecem quando todas as possibilidades humanas se esgotam. Aí começam os milagres. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é entregar o barco da nossa vida nas mãos de Jesus, convidá-lo para entrar no nosso barco e realizar o que é impossível aos nossos olhos. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Eu não sei qual milagre que você está precisando. Eu não sei o que é impossível para você. Mas deixa eu te dizer algo nesta noite, debaixo do sangue de Jesus. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer na sua vida. Aquilo que você não tem como realizar, Jesus pode realizar na sua vida. Ele é especialista em fazer milagres, em encher rede de peixe, depois de ter pescado a noite inteira e não ter pegado nada. Ele é especialista em fazer milagres. Ninguém entendia por que Paulo apelou para César. O próprio governador, mais na frente, você vai ver, quando a gente lê os outros próximos capítulos, vai dizer assim, eu não vi nenhuma acusação contra você. Bem que eu podia te soltar agora se tu não tivesse apelado para César. Sabe por que Paulo apela para César? Porque o Senhor apareceu para ele numa madrugada e disse, Paulo, coragem. Tenha coragem para enfrentar o que virá, porque importa que você seja colocado diante de César, para que você fale do meu nome diante dele. Deus tinha um propósito na vida de Paulo, Deus tinha um propósito na vida de César. Deus não queria que César dissesse, eu nunca ouvi, e ele usou a vida de Paulo para pregar o evangelho para ele. Paulo olhou e entendeu que o propósito de Deus era sempre maior do que qualquer circunstância. Quando Deus tem um propósito, as circunstâncias não são nada. As circunstâncias são, sabe o quê? São só um trampolim para que Deus realize o milagre necessário na nossa vida. Glória a Deus. Com Jesus,
tudo muda. A frase de hoje é: você bloqueia seus milagres quando permite que suas circunstâncias dominem a sua fé. Não deixe que as dificuldades, que as circunstâncias, que aquilo que você ainda não conseguiu, domine a sua fé. Tenha os seus olhos voltados para Jesus, o autor e o consumador de toda a nossa fé. É Ele quem faz. É dele o querer e é dele o realizar. Aleluia, glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, minha querida. Deus te abençoe, irmã Sandra Campeiro. Pai do Senhor, irmã Yolanda. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estamos concluindo o nosso devocional hoje. E a palavra de hoje é segurança. Em Jesus, você está seguro. Em Jesus você tem segurança para viver o milagre, para viver o extraordinário e para entrar no sobrenatural dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que a boa mão do Senhor te conduza e que o Senhor realize na sua vida o que Ele realizou na vida da Larissa. Que Ele faça o extraordinário. Que Ele faça aquilo que ninguém pode fazer. Ele faça na sua casa, na sua família e na sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, para nós concluirmos mais um devocional, para a glória do nome do Senhor. Irmãos, eu nem ia fazer hoje. Eu digo, Senhor, eu estou muito cansada, eu não vou conseguir. Mas o Senhor soprou bem baixinho no meu ouvido. Eu sou contigo, eu sou a tua força, o teu escudo e a tua proteção. Estou aqui concluindo mais um devocional para a glória do Senhor. Eu estou muito emotiva hoje, porque eu estou muito grata ao Senhor pelo que Ele está realizando na vida da Larissa. Eu creio que amanhã ou depois, no máximo, ela estará recebendo alta, voltará para casa, voltará a ser a criança feliz que ela é, correndo para todo lado, para a glória do nome do Senhor Jesus, porque Deus é bom o tempo todo. Deixa eu orar por você. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, porque Tu renovas nossas forças, Senhor, e nos ajuda naquilo que a gente acha que não tem mais como fazer. Tu fazes, Senhor, Tu ages na nossa vida. Muito obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor manifestado na vida da Laricinha, Senhor. Completa a obra de cura, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos, os Teus servos que estão nessa live agora. Toma nas Tuas mãos as suas vidas. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam de um milagre, Senhor. Faz, Paizinho querido, faz esse milagre, Senhor. Quando todas as possibilidades humanas se esgotam, Senhor, Tu começas a agir. Então age na vida dos Teus filhos, dos que estão agora nessa live, dos que ainda vão assistir esse vídeo, que também necessitam de milagres. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos e pela fé nós agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Cheio no coração de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus, eu não sei a hora, não sei se vai ser de manhã, de tarde ou de noite. Mas na hora que for, vai dar certo, em nome de Jesus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o momento e a hora para tudo. Nós é que somos imediatistas, mas Ele tem o momento certo. Então, Deus abençoe vocês. E eu quero deixar para vocês o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza e o socorro presente na hora da angústia. Deus abençoe, a paz do Senhor.